Você sabe o que significa dizer que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós? Você sabe o peso que essa afirmação tem, que Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, tomou a forma de servo, se fez em forma de servo, habitou entre nós e não apenas habitou, mas também morreu pelos nossos pecados. Para o tempo antigo era uma coisa totalmente impensável. Todos receberam essa doutrina de Jesus, que Jesus era Deus, mas se fez homem de maneira muito espantada, porque isso não era comum, não era como o povo acreditava que as coisas aconteciam. E é sobre esse tema que eu quero falar aqui hoje, que é a encarnação do Verbo. Jesus Cristo, que é Deus, ele se encarnou e era um ser humano. A gente vai entender o quão poderoso e o que nos traz essa afirmação. Se você não me conhece, eu sou Matheus dos Passos e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, nesse vídeo a gente vai ver 3 pontos principalmente. Como estava o pensamento da época em relação ao mundo espiritual e ao mundo físico, porque Jesus, quando se encarna, ele vem, tem um corpo humano físico e a gente vai ver como a filosofia e a religião da época pensava sobre isso. Depois a gente vai ver as afirmações apostólicas que Jesus teve mesmo um corpo, que era uma pessoa de verdade, porque o pessoal estava achando que Jesus não era uma pessoa de verdade, não tinha um corpo de carne como o nosso. E depois nós vamos ver então como essas heresias do pessoal que achava que Jesus não tinha corpo e qual eram os desdobramentos dessas heresias que estavam começando na igreja. É importante a gente pensar que o cristianismo ele nasce como uma ramificação do judaísmo, mas ele nasce também em um contexto no qual o pensamento e a filosofia grega era muito normal, era a comum. Nesse sentido, a gente pode pensar que a filosofia grega sempre trazia o mundo espiritual como um mundo perfeito. Platão dizia que o mundo perfeito era o mundo das ideias, o mundo espiritual, o mundo que a gente não consegue ver. Enquanto o mundo que a gente consegue ver, o mundo da carne, o mundo físico, era um mundo imperfeito. Então havia essa espécie de dualismo. O que significa dualismo? Onde uma coisa é totalmente boa e outra coisa é totalmente ruim. A parte espiritual, nesse sentido, era muito valorizada pelos gregos. A parte espiritual era o que era perfeito, enquanto a parte física era o que era imperfeito. Pensando nisso, Jesus, sendo Deus, ele é uma coisa maravilhosa, ele está na parte onde é perfeito, ele está na parte espiritual. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar para os gentios e ele começa falando que Jesus Cristo, que é Deus, se fez carne, o pessoal começa a não entender muito bem, porque basicamente para eles, como que Deus sendo espiritual e perfeito vai se tornar carne e físico que é imperfeito, que é pecaminoso, que é totalmente depravado? Como que aquele que é perfeito vai se tornar imperfeito? É importante a gente mencionar aqui, a filosofia grega não é a filosofia bíblica. Os gregos, eles tinham essa relação de dualismo muito forte, mas a Bíblia não condena em nenhuma instância a carne. Ela condena, sim, os efeitos do pecado que aconteceram no corpo físico do ser humano, por exemplo. Então, o corpo físico é sim abalado com o pecado, assim como o corpo espiritual. O corpo espiritual também, o nosso espírito também influenciado pelo pecado. Mas o que a gente consegue ver da influência do pecado é a parte física. Para eles, Deus tomar forma humana era impensável, era ridículo. Como Deus sendo todo-poderoso, como Deus sendo perfeito, pode se tomar uma forma humana? Era tão ridículo pensar nisso, pensar que isso seria uma possibilidade, que quando o apóstolo Paulo começou a pregar, o pessoal recebia esse evangelho e dizia assim: não, isso não pode ser exatamente do jeito que o apóstolo Paulo, por exemplo, está falando. Esse evangelho que o apóstolo Pedro está pregando, tá, Jesus é legal e tal, mas como assim Deus, ele se faz humano, ele se faz carne? E eles começaram a criar teorias sobre como Jesus poderia ter aparecido para os apóstolos, para os discípulos.
uma das principais heresias e uma das principais teologias. A heresia ela nasce tentando explicar aquilo que eles não estavam conseguindo resposta naquele momento. Então, eles tentavam explicar a corporeidade de Jesus através do docetismo. O que significa isso? Através do docetismo, eles então negavam que Jesus tivesse tido um corpo físico humano e a sua humanidade era simplesmente uma aparência. E aqui o autor fala e dá um exemplo bem legal que é como um fantasma. A gente tem vários filmes de fantasmas, é uma coisa que está na nossa cultura, e eles basicamente acreditavam que Jesus ele era visto como um ser humano, mas ele não tinha corpo físico, ele não tinha carne, ele não era um ser humano de verdade. Apesar disso, vale mencionar que a Bíblia ela nos mostra Jesus em vários lugares e em várias situações que são situações de alguém que tem um corpo. Jesus ele fica cansado, Jesus ele precisa dormir, Jesus ele tá lá criança e ele vai até o templo, ele estuda, ele precisa descansar, ele vai orar, ele se retira para orar, ele fica triste. Então a Bíblia nos traz vários relatos mostrando que Jesus era de fato uma pessoa de verdade, ele tinha um corpo de verdade. Mas esse pessoal não estava convencido disso. Apesar disso, vale mencionar que, por si só, talvez a gente fique pensando, tá, mas o que isso tem a ver? Se eles querem acreditar que Jesus, sei lá, Jesus era como se fosse um fantasma, mas ele estava lá com os discípulos, ele falou o que ele falou, beleza, tá tudo certo. Não é assim. Porque a teoria de que Jesus não tivesse um corpo, ela tem implicações em várias outras partes do plano de salvação. Por exemplo, como Jesus nasceria de uma virgem se ele não nasceu de verdade, se ele não tinha um corpo de verdade? Então a profecia lá de Isaías, por exemplo, já não seria sobre Jesus nesse sentido. Além disso, como Jesus teria sido crucificado se ele não tinha um corpo de verdade? Como ele sofreu as dores como um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro? Porque se ele não tinha carne, se ele não tinha corpo, por que ele sentiu dor? Ele não sentiu dor, na verdade. Então, essa teoria acabava trazendo sérias implicações para o cristianismo, tirando o peso do sacrifício de Jesus e também a relação do seu nascimento. Isso preocupou muito os apóstolos e principalmente o apóstolo João. O apóstolo João ele foi um dos apóstolos que viu essas heresias que estavam sendo começadas ali na igreja, porque eu lembro a vocês, nós temos muita literatura, nós conseguimos ver um vídeo no YouTube sobre alguma teoria, alguma parte da teologia que a gente não está muito acostumado, a gente ficou com uma dúvida, a gente tem um livro para ler sobre aquilo, mas essas pessoas aqui estavam criando teologia do zero. Elas viam Jesus e estavam criando a teologia que hoje nós estudamos. Então, apesar de a gente tratar essas pessoas assim como hereges, e eles são sim, mas a gente precisa compreender que muitas dessas pessoas, muitas desses hereges, eles eram pessoas piedosas. Então, é importante até a gente pensar nisso nos dias de hoje. O acesso a informações está muito mais fácil do que antigamente, mas muitas pessoas ainda têm heresias como seu centro de fé. Apesar disso, a gente não pode, como essa lição é uma lição muito apologética, a gente não pode ver as pessoas que são que têm práticas de fé que são contrárias à Bíblia, que não têm base bíblica muito bem fundamentada, e a gente simplesmente descartar, chutar essas pessoas para longe. Na verdade, a gente precisa pensar e entender por que elas creem nisso. O comentarista da lição fala isso no livro da lição. A gente precisa compreender o porquê que essa pessoa crê no que ela crê, ter as bases bíblicas para dizer que o que a gente crê está fundamentado na Bíblia e trazer essa pessoa. Estava escutando uma lição da escola dominical e teve
uma frase que me marcou muito de alguns pastores conversando, que era: o nosso intuito nunca é ganhar o debate. A gente está aprendendo aqui conteúdo que vai nos municiar quando alguém nos perguntar sobre a nossa fé. Mas nosso objetivo não pode ser nunca ganhar o debate. Nosso objetivo tem que ser ganhar a alma. E muitas vezes ganhar a alma significa perder o debate. Significa mesmo tendo a resposta que deixaria aquela pessoa totalmente desconcertada, e a gente tratar a pessoa com amor, com respeito, trazendo talvez a resposta em um outro momento e alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa compreender e entender que essas pessoas aqui, elas são sim hereges, mas estavam tentando achar respostas para aquilo que nós temos hoje. Assim como eles, as pessoas hoje também precisam do nosso auxílio, não para ser chutadas para fora, mas sim para trazer essas pessoas para perto, porque Jesus também morreu por elas, e trazer elas para a família de fé que nós sabemos que é a correta. Nesse sentido, o apóstolo João, ele fica preocupado sobre essas heresias tá entrando na igreja. Então o apóstolo João, e a gente já vai para o segundo ponto, ele fica preocupado e ele precisa dar uma resposta. Ele é impulsionado pelo Espírito Santo para dar uma resposta a todos esses questionamentos que estavam sendo feitos na sociedade e na comunidade cristã. Nesse sentido, o primeiro livro de João, que é o Evangelho de João, é muito interessante. Ele já começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa falando sobre o Verbo, usando uma palavra relacionada à filosofia grega, que seria como se fosse o princípio fundamental de toda a existência. E ele começa falando sobre isso, e ele fala, e ele já deixa muito claro: o Verbo era Deus. A gente vai estudar em uma outra lição sobre a divindade de Jesus, não é sobre isso que a gente quer se ater aqui. E ele começa lá no versículo 14 e diz assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É muito interessante essa escolha de palavras, porque João diz não que o Verbo habitou entre nós. Ele sabe que as pessoas estão pensando, sim, Jesus esteve entre nós, mas não em carne. Mas ele diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui ele estava falando sobre Jesus. Então, o apóstolo João, ele já começa o seu evangelho dando ênfase a isso. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Tenham isso em mente, Jesus se fez carne. Jesus era 100% homem. E é uma coisa que eu já até disse em outras lições, mas é uma coisa que eu acho muito impactante. Jesus, ele fez o ser humano, mas se esvazia tanto de sua glória que agora vira um amontoado de células, como o pessoal diz por aí. Jesus vira um feto. Deus que criou o ser humano, que fez cada parte do nosso corpo, agora ele tem 3 semanas de vida. O cérebro do Deus Todo-Poderoso ainda não está formado, de certa forma. Os seus órgãos ainda não foram formados completamente. Ele nasce e agora precisa ser limpado. Jesus, aquele que é todo-poderoso, agora precisa de ajuda da sua mãe para fazer as suas próprias necessidades. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso precisou aprender a andar, precisou aprender a falar, precisou aprender a ler, precisou aprender a correr, aprender a ficar de pé, aprender a engatinhar. O Deus que cria toda a terra agora vira uma criança. Isso é muito importante da gente entender. O processo de humilhação de Jesus não começa quando ele pega a cruz, mas começa quando Jesus nasce, ou até 9 meses antes de ele nascer. O processo de humilhação de Jesus, ele está em Jesus se despindo da sua glória e tomando a forma de algo que ele mesmo tinha feito. Como se isso não bastasse, ele toma a forma de servo, que é um ser humano. O ser humano é a única criatura que Deus fez, a única criação de Deus que se rebelou completamente contra ele. Os anjos se rebelaram só 1/3 parte, mas o ser humano se rebelou completamente contra
Deus ainda assim toma a forma de Jesus, está ali como 100% homem. E para a gente compreender a importância dessa doutrina de que Jesus é 100% homem, o apóstolo João ainda fala mais sobre isso. Na primeira carta de João, a capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não creiai a todos espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque não poucos, mas muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele sabia que muitas pessoas estavam tentando enganar os fiéis. E aí ele continua dizendo: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Olha qual é a importância da doutrina de que Jesus se fez carne, que Jesus era 100% humano. O apóstolo João chega a dizer que se alguém falar que Jesus Cristo não veio em carne, não é 100% homem. Esse não é um espírito maligno, mas é o espírito do anticristo. Não deem ouvidos a essas pessoas. É isso que o apóstolo João estava dizendo. Jesus teve sim um corpo físico, Jesus sim nasceu de uma virgem, Jesus sim morreu, sofreu, foi totalmente batido, ele suou sangue de verdade através dos poros dele, ele teve a carne moída por amor a cada um de nós. E o apóstolo João não podia deixar os discípulos, as pessoas que amavam a Jesus, pensar que Jesus era como se fosse um fantasma. Mas aí a gente pode pensar: será que isso ainda tem? Será que essas doutrinas têm algum tipo de influência na crença das pessoas hoje em dia? Não só lá antigamente, mas hoje em dia. Eu queria me ater em um ponto que está no segundo subtópico desse tema, que é quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Nós sabemos que uma das maiores religiões do mundo hoje em dia é a religião dos muçulmanos, é a religião islâmica. Nesse sentido, cada vez mais nós vamos encontrar pessoas que têm a crença islâmica como uma crença padrão, como uma crença normal. Na Europa, por exemplo, eles já são muitas vezes a maioria em alguns países. Por isso que eu achei muito importante destacar esse ponto no meio dos outros. Olha que interessante o que a lição nos traz. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e tudo não passou de uma simulação. Olha só, isso não é um docetismo mais puro, vamos dizer assim, mas tá ali nas ramificações do docetismo, porque se Jesus não tem um corpo, ele não poderia ser crucificado, e aí o Alcorão pensa que Jesus Cristo não foi crucificado de fato, mas que havia sido Simão, o Cirineu, que de alguma forma tinha se transfigurado e sido crucificado no lugar de Jesus, mas que o pessoal lá achou que era Jesus, porque ou era parecido ou aconteceu alguma coisa na face, no corpo dele. Olha só que importante a gente falar sobre isso. Jesus, ele está presente no Alcorão. Na verdade, eu já vi até alguns falando sobre Jesus era um profeta, e nossa, que legal, Jesus é uma pessoa muito legal. Os ensinamentos de Jesus eram muito interessantes, mas Jesus não foi crucificado assim de verdade, né? Foi Simão que foi crucificado no lugar dele, e o pessoal pensou que era ele e tal. O que isso significa para a fé cristã? Significa que nós esperamos Jesus apenas para essa vida. Olha a profundidade que uma doutrina traz em relação a ferir o que é o cristianismo. E a gente está falando sobre heresias, a gente está falando sobre defesa da fé cristã, e a gente precisa compreender que muita coisa que está relacionada à humanidade, à divindade, de Cristo, de Jesus, ela fere totalmente o cerne da fé cristã. E a gente não pode, como falam por aí, talvez você não viu muitos islâmicos por aqui, muitos muçulmanos por aqui, mas eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando: não, Jesus era um filósofo muito interessante, eu gosto das palavras que Jesus fala. Mas tu vai ver a vida da pessoa, ele não age de acordo com o que Jesus havia falado. Ele
tira algumas coisas, ele deixa algumas coisas de lado e outras são muito interessantes, mas isso aqui que não é tão interessante para minha vida, então eu deixo de lado e eu largo de mão. C.S. Lewis fala em um dos seus livros que existem só 3 possibilidades para Jesus. Jesus ou era um louco, ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era de fato Deus. Jesus era louco se ele falava que... Porque ele falava que ele era Deus, ele falava que ele era o eu sou. O apóstolo Tomé, ele diz quando Jesus aparece para ele, Senhor meu e Deus meu, e Jesus recebe essa adoração dizendo que ele é Deus. Então, se Jesus aceita tudo isso, mas não é Deus de fato, Jesus é um louco. Se Jesus, ele sabe que não é Deus, mas ele começa falando e usa essas linguagens para enganar o povo, Jesus é um mentiroso. Mas agora, se as palavras de Jesus são verdadeiras e nós sabemos que as palavras de Jesus são verdadeiras, Jesus é realmente Deus. Não tem meio termo, não tem Jesus é um bom professor, não tem Jesus é um ótimo profeta, não tem Jesus é muito legal, um filósofo muito bom para minha vida. Ou Jesus é Deus, é Salvador, é aquele que tira você do pecado para trazer você para a vida eterna. Ou você está levando Jesus como se ele fosse um louco ou um mentiroso. O que Jesus quer de cada um de nós, de cada um dos seus alunos, é que nós venhamos a entender e a ver ele como nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para isso, ele se fez homem. Ele se fez homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Jesus, ele vence o pecado como um de nós. E por isso nós podemos vencer o pecado através dele. E o pecado, como eu já disse em muitas outras lições aqui, o salário dele é a morte. Jesus vence a morte tendo um corpo ressuscitado, um corpo glorificado. Ele está com esse corpo glorificado até hoje e passará com ele a eternidade. Jesus se fez carne e é carne, ele tem um corpo e ele deseja que nós tenhamos o nosso corpo glorificado também através dele. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou dessa lição, deixa um like, comenta aí se você teve alguma dúvida, alguma sugestão de algum tema. Muito obrigado por ter ficado até aqui e valeu! Tchau!